Bom dia, vamos para a nossa tela livre. Eu queria trazer um pensamento agora, nessa tela livre. Assim, realmente é para pensar. Eu quero trazer algo para pensarmos juntos. Trazer algo para pensarmos juntos. Então eu quero que você pense comigo. Que você pense comigo. Vamos lá. Vamos imaginar que a vida é uma obra de arte, né? E Deus é o artista. Fica poético, né? Fica bonito isso, né? Então a vida é uma obra de arte e Deus é o artista. Eu acho que alguém famoso, alguém muito inteligente deve ter falado isso. Você já deve ter ouvido isso. A vida é uma obra de arte, Deus é o artista. Então, eu queria entender o que isso quer dizer. Fiquei pensando. O barulho está atrapalhando, será? Eu fiquei pensando, o que isso quer dizer? Eu quis entender isso. O que isso quer dizer? Deus é o artista e a vida é uma obra de arte. Então vamos entender o que um artista faz. Um artista, ele olha, por exemplo, para um cenário, por exemplo, que nem esse jardim. Esse jardim tem no meio dele um tanque de guerra. Isso é uma obra de arte. Tem um tanque de guerra no meio do jardim. Então o artista, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar aquilo numa tela. Ele vai pintar. E qual que é a ideia dele? Pintar o mais real possível. Pintar o mais parecido com aquilo, o mais real possível. Essa é a ideia dele. Pintar o mais real possível. Parecido. Então ele vai pintar de uma maneira que fique idêntico. Essa é a ideia do artista. Traduzir o objeto na perfeição da sua arte. O escultor é a mesma coisa, ele vai esculpir na perfeição, né? Então essa é a ideia. O ator que vai atuar em um filme, existe um roteiro, existe um filme, e então ele quer traduzir ali na perfeição daquela arte. E aí é o seguinte, eu fico pensando, se Deus é o escultor, o que ele está querendo traduzir em nós? Nós somos uma obra de arte dele, então se ele está desenhando a gente, ele está querendo revelar algo na aquarela da vida. Né? Essa obra de arte, ela faz sentido. É só a gente entender o sentido a ela ser feita. Porque toda arte, ela quer te passar algo, né? Todo artista, ele quer te passar algo. Consciente ou inconsciente, a arte, ela comunica, né? Então se você vai a um teatro, você vai lá porque você vai assistir algo que vai comunicar algo com você. Pode te alegrar, pode te entristecer, pode te enriquecer, pode te aborrecer, mas vai te transmitir algo. A música, o objetivo da música é você conseguir colocar uma mensagem de uma verdade. A arte, ela quer trazer uma verdade da qual ela está olhando. Então, por exemplo, que nem eu estou falando, esse jardim aqui no jardim tem um tanque de guerra. Então, se eu vou pintá-lo, eu preciso traduzir real, eu preciso traduzir a imagem real. Eu preciso fazer isso.
Eu preciso fazer isso. E aí, o que acontece? Se eu não consigo comunicar, eu falo, puxa, não tá bom isso aqui. Vou tentar o máximo, eu vou tentar como artista o máximo aperfeiçoar a arte, o que eu quero comunicar. Então, se um artista faz isso, e Deus é o artista, isso quer dizer que Deus está o tempo todo querendo dar uma ajeitada para ficar boa a arte dele. Você entendeu ou não? Deus, ele está querendo ajeitar, porque se somos arte, se Deus é o autor e a gente é uma arte dele, ele está tentando ajeitar. Olha que loucura. Se o próprio autor está tentando ajeitar, a única maneira que pode dar errado é se nós quisermos fazer outra coisa. Por exemplo, eu vou pintar isso daqui, eu vou fazer essa obra de arte, vou pintar ela, e de repente começa a andar o tanque de guerra. Se o tanque de guerra começar a andar, vai dificultar eu conseguir pintar ele. O tanque de guerra tem que ficar ali, porque eu, como pintor, eu vou ajeitar o que está. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com o seguinte, que a nossa vida existe alguém que pode ajeitar ela, que quer. E aí, como fazer isso? Olha que loucura. Não é correndo para fora. Não é buscando fora. Por quê? Porque Deus, ele está dentro de cada um de nós. A obra de arte dele, ela vem já direto dentro, vem o manual, já está em nós. Então, a gente consegue entender isso quando a gente parar de buscar lá fora e começar a olhar para dentro. Começar a buscar aí dentro de nós. Parar de olhar para fora. Por isso que a Bíblia fala assim, ó, medita de dia e de noite. Olha que loucura. Quando você quiser falar com Deus, vá no seu quarto em secreto, tranque a porta, fale com Ele em secreto. O que é o secreto? É o interno, é você com você mesmo. Tem muitas vozes falando, e cada dia mais vozes falando, cada dia mais gente falando, e sabe o que acontece? Menos a gente ouve. Ouve quem? Deus, que está dentro de nós. Você não entendeu? A palavra Deus é D-Eu-S. Olha aí. Eu, Deus. Deus habita em você, em mim, em todo mundo. É o divino que nos move. É o incognoscível. É o incomensurável. É isso que nos move. É o que está dentro de nós. O que nos dá energia é o que está dentro, não é o que está fora. Se é o que está dentro que dá energia, por que a gente busca fora? Por que dessa... Sabe por quê? Porque algumas vezes a gente está querendo pintar. A gente está querendo pintar uma arte. A gente está querendo fazer uma arte. A gente está querendo fazer uma arte. E de repente, a gente está sendo artista
Por isso que está ficando feio esse quadro. Se a gente entender que nós somos a obra de arte, não o artista, a obra de arte, ela fica melhor quando ela fica estática, quando ela para de tentar ajudar o artista. Ela para de tentar ajudar o artista. Algumas vezes a gente nem percebe, mas a gente está lá, sabe, fazendo o quê? Tentando ajudar Deus a fazer o que a gente acha que é melhor para nós. Ei, calma aí. Ele já sabe o que é melhor para nós. Então a gente tem que ouvir ele. Como? Parado. A correria, ela nos ilude, nos engana. Sabia? Esses dias eu tava numa correria, tô numa correria esses últimos tempos, eu fiquei pensando nisso. Falei, mano, vou parar com isso daí. Isso aí é uma loucura. Isso aí não faz sentido, essa correria louca aí. Não faz sentido nenhum. Assim, tem explicações. Tem lógica, tem propósito, tem objetivo. Só que não tem sentido. Quando a gente quer ajudar Deus, na verdade, a gente está atrapalhando a nós. Porque como você vai ajudar o artista se você não é ele? Você é a obra de arte. Então deixa ele te esculpir. Deixa ele te fazer, te moldar. Como? Naturalmente. E aí a gente precisa primeiramente ouvir. E para ouvir a gente tem que parar. E parar, e orar, meditar, parar. Porque a fé vem pelo ouvir e não pelo falar. E nessa loucura, nesse frenesi, a gente ouve demais. Não, a gente fala demais. E a gente escuta muita coisa. Ouvir não é escutar. Escutar não é ouvir. Então um monte de coisa, bombardeia um monte de coisa que paralisa as nossas atitudes e as nossas decisões. Porque a gente está tentando ensinar para o autor o que é melhor para a sua obra. Não. Somos obra de arte do divino. Um divino que é amor. E o amor é bondoso, é benigno. O amor, ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele é lindo. Então é o seguinte. Olha que loucura. A Bíblia diz assim, que esses sinais seguirão aos que creem. Então é o sinal que te segue. As coisas te seguem, não é você que vai atrás. As coisas te seguem. É natural viver. Para isso a gente precisa se conectar com o nosso interior, se conectar com Deus, se conectar com Deus, tirando pelo menos 10 minutos para começar com Deus. E sabe como que é 10 minutos com Deus? É 10 minutos com você. Põe seu celular de lado, pega o celular, põe o celular de lado, deixa de lado, senta num canto, sem barulho, sem música. Fecha os olhos. E aí, ali você fala com Deus. Dentro de você. Se quiser olhar para cima para dar uma conotação de que ele está lá, faz isso. Fecha o olho, olha para cima, mas você com você mesmo.
E sabe o que vai acontecer? De repente, no primeiro dia, nada. Vai ser impaciente, vai ser cansativo. De repente, no segundo dia, nada. De repente, no primeiro mês, nada. Mas vai chegar uma hora que daqui a pouco você vai começar a ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, entender alguma coisa. E as coisas vão começar a fazer sentido, as coisas vão começar a encaixar. De repente você está andando e encontra uma pessoa que você não via há 20 anos, essa pessoa está com a resposta que você precisava. De repente uma ajuda vem de um lugar que você nem imagina. Você está andando, encontra um bilhete e é premiado, você encontrou aquele amor da sua infância. Enfim, porque o universo ele vai conduzir, ou seja, Deus ele vai desenhar, ele vai continuar esculpindo a sua obra de arte. Então você foi feito para funcionar, você foi feito para ser quem você é e funcionar. E o prazer em que você funcione é do autor, é do artista, é de Deus. Deus quer ver você funcionando, Ele quer ver você funcionando. Então, tá aí a dica. Comece a orar e ler a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro de princípios. Existem princípios ali que regem o mundo. Se você ler ela, esses princípios vão mudar a sua vida. Porque aí você vai meditar e vai ler, e aí os princípios vão começar a fazer sentido e você vai começar a aplicar e daqui a pouco começa a funcionar e realmente você mudou de vida. Então você precisa entender que Deus ele está dentro de você e Ele te ama. Você é a obra de arte dele. E o prazer dele é que você funcione, que você dê certo, que as coisas se resolvam na sua vida, que você seja saudável, que você tenha sonos em paz, sonos duradouros, assim, de a noite inteira, sonos restaurador, que você pare com a ansiedade, que você pare com a depressão, que você tenha uma vida alegre, feliz, próspera, abençoada. É isso que Deus quer. Esse é o propósito dessa arte, dessa obra de arte que é a vida. Só que algumas vezes essa arte ela fica feia porque a gente mete a mão na aquarela, a gente tira a mão e quer pegar o pincel e pintar a nossa própria aquarela. E aí talvez fique feio. Mas saiba que o objetivo é bonito. Para de correr para lá e para cá. Se tranca agora no quarto e fala com Ele. Escuta. Faz um tempinho sem celular, 20 minutos por dia, sem celular. E você vai ver se não vai ficar lindo essa obra de arte que é a vida. Viver é muito mais do que sobreviver. Beleza, pessoal? Então fica a dica. Vamos tentar essa semana pelo menos 10 minutos sem celular, ali sentado, ouvindo, pensando, visualizando, tendo contato com Deus que está dentro de nós. Fica a dica então, hein? Semana toda. Vamos tirar 10 minutinhos para nós, fechou? Foi bom estar com vocês. Eu estou a caminho de São Paulo, então vou ser breve, comer alguma coisa, ainda que eu não quero pegar a estrada à noite. Fechou, pessoal? Valeu e até a próxima.